Olá, meu amigo médico, meus amigos advogados. Nós temos hoje um advogado aqui, meus amigos empreendedores. Sejam muito bem-vindos ao nosso 20º episódio da terceira temporada do podcast Ser Médico Podcast. Eu não posso deixar aqui de mencionar nossos parceiros oficiais, Hospital Hippo, Eco Medical Center e as empresas que estão apoiando esse projeto. Temos aqui Pironte Advogados, Petwell, um plano de saúde 100% digital na área PET, e também o pessoal da Conecta Doc. Hoje nós temos aqui uma pessoa muito interessante no seguinte ponto, porque ele, além de exercer uma atividade empreendedora, ele tem como formação, 2 formações, ele vai falar um pouquinho sobre a formação dele, que é na área de Direito, na área de Economia, enfim. Ele tem, assim, um projeto muito bacana para o estado do Paraná, para a nossa cidade, que depois eu vou querer que ele compartilhe um pouquinho sobre isso. Pode ser? Com certeza. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutor. Me fale um pouquinho primeiro, quem é o Rodrigo? Rodrigo Marcial, é o nome de guerra. Maravilha, Rodrigo Marcial. Me fale de você um pouquinho. Rodrigo sou eu, casado. Agora minha festa foi prorrogada 4 vezes, César. Em 2020 era a data original, em junho. E, felizmente, há 3 semanas agora, saiu finalmente a minha festa com minha esposa Raíssa, que certamente está nos acompanhando. Um abraço para você. E é uma alegria estar aqui. Hoje, como o César comentou, eu tenho as minhas graduações. Eu fiz simultaneamente o curso de Direito na Universidade Federal do Paraná, Economia na FAI. Terminadas as faculdades, fiz uma pós-graduação também na FAI, em Finanças e Mercado de Capitais. Finalmente, fiz um mestrado. Parti para a área acadêmica, efetivamente. Achei que já estava com a maturidade pessoal, intelectual para isso. Terminei o meu mestrado em 2020 e, desde então, ingressei no magistério. Estou já há 2 anos e meio dando aulas de economia, aulas de direito, nos momentos que a faculdade assim me exigiu. Eu, embora tenha o meu ganha-pão hoje com a advocacia, claro, além do magistério, a minha paixão é, efetivamente, pelas ciências econômicas. Mas pela saúde também. Pela saúde também. Eu sou um cara polivalente, César. Eu sei, você é um outlier, né? Porque você faz bastante coisas também, eu estou sabendo. Pois é. A empresa que eu trabalho hoje é uma empresa familiar. Eu dei a entrada no processo de fundação desta empresa, da qual eu sou sócio, inclusive, chamada MedHealth. É uma empresa de planos de saúde, e a gente, embora tenha dado início na papelada para começar a empresa em 2017, conseguimos o registro dela somente em 2019, e desde 2020 atuamos efetivamente no mercado. Já temos aí uma carteira de milhares de pessoas por todo o Brasil. Então, além do magistério, das aulas, hoje, felizmente, agora só de economia, agora com um pouco mais de experiência, um pouco mais de espaço dentro da faculdade, eu pude direcionar para aquilo que eu gostaria de dar aula. E, além disso, nas horas vagas, por assim dizer, eu estou na minha empresa de planos de saúde. Embora, neste momento, como eu disse, uma pessoa cheia de surpresas, estou licenciado, César. E nós já vamos falar o motivo desse licenciamento, né? Vamos. Antes disso, eu quero aqui parabenizar a família pela criação da empresa. Nós temos também uma atividade na área de gestão em saúde, sabemos o quanto é desafiadora essa área. E, além disso, também mandar um grande abraço para o teu acionista, meu amigo, Dr. Paulo Zétula. Não é isso? Exatamente. Um grande médico na área de saúde ocupacional, na área de saúde que nós chamamos corporativa, de planos de saúde, e que eu mando aqui meu abraço, Paulo, querido. Quero ver você aqui em breve. E acionista parece impessoal. O Paulo é sócio. Exatamente, o Paulo é sócio. Ele quis dizer que é dono, hein, Paulo? Mais informal ainda. Boa, Rodrigo. Professor de de Medicina do Trabalho. Medicina do Trabalho, um médico. Doutrinador reconhecido no Brasil inteiro. Felizmente, a gente, ao longo da minha breve vida, né? Só tenho 28 anos hoje, doutor César. Que bacana, mas me aproximo... Parabéns pela tua juventude, assim, por toda essa tua energia que você tem tão novo. E um lema da minha vida, um mantra da minha vida é sempre estar circundado de pessoas que são boas, porque é assim que a gente cresce pessoalmente e o nosso entorno cresce também. E posso, com certeza, falar que sou muito grato pela oportunidade de conhecer e estar aqui no seu podcast hoje. Você sabe que nós tivemos, né, Rodrigo? Vou contar uma historinha para vocês aqui. Eu fui convidado pela Liga de Economia da FAI para fazer uma participação
num evento, e o Rodrigo, né? Marcel que me fez, foi o meu entrevistador, foi o host do evento. E foi muito interessante, né? Foi. Você já tem toda essa experiência com esse ecossistema da área de gestão, de empreendedorismo e passar isso para os alunos. Eu confesso para vocês que eu tinha um sonho quando era pequeno, que era ser um profissional da área de economia, da área de administração. Hoje eu tenho, por isso que talvez seja esse meu pezinho de empreendedor venha daí. E jamais imaginei que um dia eu estaria numa escola de administração conceituada como é a FAI, né? Junto com um grande professor, que é você, né? Falando sobre empreendedorismo, sobre economia na área de saúde. Conte para nós, Rodrigo, um pouquinho. Vamos começar por esse tema. Vamos. Como é que é para você o desafio da economia na área de saúde hoje? Nós temos um desafio estrutural na área de saúde brasileira hoje. Nós temos um sistema único de saúde que está sobrecarregado, ele não tem recursos o suficiente para atender a população inteira brasileira. Então, é por isso que existe claro, o sistema de desembolso direto, que é o que quer dizer isso? O paciente ir até o profissional e efetivamente remunerá-lo pelo serviço prestado. Mas, além dessas duas opções, porque, é claro, tem muita gente que não tem condições de arcar diretamente com esse custo, caso ele surja surpreendentemente, nem querem ter essa necessidade, em face a algum problema de saúde, em face a algum evento de saúde que lhe cause a necessidade de gastar dinheiro, a pessoa não quer estar desamparada ou necessariamente ter que usar o Sistema Único de Saúde, que nós sabemos, embora faça milagres pelos excelentes profissionais que compõem ele, não é capaz de atender satisfatoriamente a demanda da população completa brasileira. Em virtude da demanda do volume. Do volume, é o número de pessoas. É uma questão de volume de pessoas. Não é que o projeto seja ruim, mas a demanda é muito grande. Exatamente. Né? Tem, claro, suas ineficiências, tem reformas a serem feitas, existem maneiras de aprimorar e melhorar por meio de incentivos aos médicos e aos beneficiários. O SUS já tem um sistema de porta de entrada, já tem uma preocupação de saúde coletiva, como os profissionais de saúde gostam de falar. Ainda assim, não é o suficiente em razão de uma simples escassez de recursos suficientes para atender essa população. E, ao lado do Sistema Único de Saúde e do Sistema de Desembolso Direto, nós temos o terceiro sistema, que seria o Sistema de Saúde Suplementar. É o sistema de efetivo proteção àqueles que estão dispostos a pagar por um plano ou um seguro de saúde. E, na minha opinião, a forma como nós temos para descarregar este ônus, este peso que existe sobre o SUS, é justamente promovendo alternativas mais baratas, mais acessíveis de planos de saúde ou seguros de saúde. Então, a minha análise, a minha macroanálise econômica da saúde é esta. Eu acho que aí que estão as grandes oportunidades. Faz muito sentido, até porque nós entendemos que tem vários players no meio, né, dentro desse mercado secundário, né, dentro dos planos de saúde. E eu sei que você já deve ter estudado muito esse assunto, você tem vários fundamentos para se basear no que realmente pode vir a funcionar melhor do que já existe hoje. Perfeito. E eu sei que existe uma modelagem de negócios que é o pós-pagamento. Poderia falar para nós um pouquinho, uma vez que você teve envolvido nesse projeto da MedHealth, que é um plano de saúde pós-pagamento, não é isso? Perfeito. Como é que funciona? O que significa isso para o leigo? É uma das modalidades que nós temos para atuar com o plano de saúde, em que, pense acho que a melhor analogia é um chip de celular. Perfeito. Se você tem o seu celular, você quer fazer uma ligação por ele, você pode ter um plano pré-pago ou um plano pós-pago. Se você tiver um plano pré-pago, você remunera, você dá um valor anteriormente, gasta aquilo e acabou. Plano pós-pago é aquele plano que você vai consumindo e depois você paga aquilo que você efetivamente usou, certo? Certo. No plano de saúde, a lógica é só um pouquinho diferente. Porque no plano, quando ele não é pós-pago, quando ele é no sistema de pré-estabelecido o valor, o plano de saúde ele fala, olha, você vai pagar uma mensalidade de R$500. Vamos colocar um valor um pouco mais alto. Você paga esses R$500 e é isso que você vai pagar independentemente do que aconteça.
No plano pós-pago, por outro lado, você não necessariamente vai pagar esses R$ 500. Você vai ao médico naquele mês, você vai pagar uma taxa um pouco maior. Você no mês seguinte não precisa ir ao médico, vai pagar uma taxa um pouco menor. Esta lógica poderia estar, mas, Rodrigo, isso não é o sistema de desembolso direto? Você não está usando e pagando? Olha, se fosse num nível individual, sim, teria uma proximidade muito grande. Mas não é o caso no plano coletivo. Ou seja, empresarial. Ou de associações. Ou de associações. Perfeito. Então, você junta um grupo de pessoas, seja em razão de uma empresa, seja em razão de uma classe profissional, num sindicato, ou numa associação sem fins lucrativos, por exemplo. E essas pessoas, em conjunto, vão, primeiro, usar ou não a saúde. Uma média do gasto de saúde, portanto, vai representar o custo individual de cada um dos membros desse grupo. É muito interessante. Então, você não está mais necessariamente dando o risco da operação para o plano de saúde. E o que acontece quando o plano de saúde tem um risco nas mãos? Ele joga o preço lá em cima. Porque ele vai pelo sinistro, né? Pelo sinistro. Porque, olha... Aumentou o sinistro, sobe a mensalidade. Antes disso, antes de fechar o negócio, ele fala, eu não quero correr risco de sair no vermelho. Eu vou fechar no valor alto. Porque daí eu tenho certeza que nesse plano de R$ 500, a média vai gastar 300. E eu não vou ter prejuízo. Perfeito. Né? Agora, num plano pós-estabelecido, você vai pagar exatamente aquilo que consumiu, mais uma taxa de administração. Então, no plano pós-estabelecido, você consegue trabalhar com incentivos nos seus beneficiários e na associação da qual está integrando ao plano de saúde, para que eles consumam menos, inclusive. É do interesse deles consumir menos. Agora, veja, qual que é o incentivo de uma pessoa que está no plano pré-estabelecido? Quando você paga o plano de saúde, você não tem vontade de gastar? Poxa, já estou pagando o plano de saúde. Eu paguei e vou usar. Exatamente, vou torrar. Nem que eu não saiba, não faça ideia do que eu preciso, do que eu não preciso. Você tem um problema de desalinhamento de incentivos. E onde tem desalinhamento, não tem trem que passe. Não muita tem linha. Trem que passe. Aí, o que acontece? Os custos aumentam, porque os incentivos levam a que se gaste mais. Na medida que os custos aumentam, menos gente pode ter. E aquele sistema suplementar que antes estava socorrendo ao SUS, acaba devolvendo gente para o SUS. Ou seja, essa modalidade que está sugerindo aqui, que já existe, né? Não é algo novo, mas já existe, é uma modalidade que você pode agregar mais pessoas. Perfeito. Porque você compartilha, né? Vamos dizer assim, o sinistro, você evita o sinistro. Perfeito. Através da prevenção, através da atenção primária, através da conscientização de não usar tanto o plano. Isso. Aí vira o beneficiário, ao invés de ser um algoz do plano de saúde, ou vice-versa, porque é o que acontece. Veja, eu sou advogado, dei aula de direito do consumidor alguns semestres ao longo dos últimos anos. E os planos de saúde são notoriamente vilões no judiciário. A gente só escuta notícia ruim. Você abre na Globo, tem lá falando, plano de saúde se recusa a pagar tal decisão sobre plano de saúde. São sempre os vilões. Por quê? Porque os incentivos estão desalinhados. O plano de saúde detesta o beneficiário que está gastando enlouquecidamente, desnecessariamente, e o beneficiário detesta o plano de saúde porque ele está pagando lá e não está usando o suficiente. Rodrigo, nós gostamos muito dessa métrica que as startups usam, que é a NPS, que é o Net Promoter Score. Existe conhecimento já na área, comparando NPS de planos de saúde, pré-pagamento e pós-pagamento? Não que eu tenha conhecimento. Seria interessante, uma modalidade, né? Muito peculiar. Ela não é uma modalidade suficientemente explorada pelo mercado, na nossa opinião. O pós-pagamento, né? O pós-pagamento. Porque, veja, ele traz benefícios, certamente, essa lógica, ela certamente é benéfica, mas ela traz também aquele risco que antes estava na mão do plano de saúde, esse risco para ser compartilhado. Pode ser que um grupo, uma associação, por exemplo, tenha um sinistro que seja de R$1 milhão. Aconteceu com beneficiários nossos. Entendi. Você tem um grupo que está perfeitamente saudável e tem um acidente de moto. Aconteceu em Brasília. Um beneficiário nosso. Cara jovem, saudável e, infelizmente, se envolveu num acidente terrível e ficou por semanas na UTI. E, finalmente, veio a se curar, se recuperou. Porra, foi uma história assim de sucesso. Fez um testemunho espetacular para a nossa empresa, falando de como foi bem tratado. Foi algo muito gratificante de ver. Mas, ao mesmo tempo, isso representou um custo, como eu disse, de centenas de milhares de reais, não de R$1 milhão num beneficiário. Isso desequilibra o grupo e isso pode causar, claro, um desequilíbrio nas contas também da própria associação, que vai ter que pagar esse custo também.
Tem os Mas dois aí lados, existem, né? claro, eu não estou dando aqui o segredo do mercado, o segredo da nossa empresa, o segredo, a nossa lógica inteira de estratégia empresarial. Mas existem estratégias para você mitigar esse Com risco. certeza. E, claro, olhando num grupo pequeno, isso pode ser muito relevante, mas se for um grupo de 5 mil pessoas, um gasto de R$1 milhão, já se torna muito menos. Aí a gente trabalha com a estatística, trabalha com médias, com previsões, e com isso nós conseguimos efetivamente manter, na média, um preço mais barato, por falta de expressão melhor, do que a competição. Maravilha. É. Vamos falar um pouquinho mais de outras coisas que o Rodrigo faz. Vamos lá. Primeiro eu quero saber da tua área acadêmica. Pois é. O que te motivou a ser professora? Olha, me motivou, César, a gente esqueceu de um detalhe aqui, um detalhe importante. Mas nunca é tarde, esquecemos, mas voltamos aqui. Ó. Vamos lá, então conte. Quem me fez o convite para participar do evento da Liga foi ninguém menos do que o senhor Felipe Berger, filho do Dr. César Berger. Você sabe que interessante, Felipe, eu tenho certeza que está nos assistindo, ou vai nos assistir. Felipe é meu filho mais velho, né? E ele é um outlier, ou seja, ele tem sempre essas iniciativas aí e eu fico muito feliz de você ter sido professor dele, porque eu acho que, como você começou dizendo, que o convívio que faz as pessoas, né? As pessoas boas têm que estar por perto. Tenho certeza que meu filho tem um dos melhores professores no início da carreira acadêmica dele. Fico lisonjeado. Você é muito motivador, muito inspirador, tanto que teve agora um evento recente lá no Graciosa e ele foi a convite, né? Está certo, de vocês. Você convidou, né? Foi um convite meu, de um instituto do qual eu faço parte. Eu quero que você fale um pouquinho também do instituto, mas antes eu quero saber da atividade de ser professor. Como é que você? Sim. Eu sei que você é apaixonado por essa área, né? Eu sinto, eu já disse, da minha paixão pelo conhecimento, especialmente do conhecimento na área das ciências econômicas. Tá. E mais do que isso, eu tenho um senso de propósito em, primeiro, receber esse conhecimento, conseguir sistematizá-lo e depois, efetivamente, transmiti-lo para terceiros. E eu gosto muito de dar aula, faço isso com todo prazer, aquela história de professor trabalhando de férias e acordando cedo durante as férias para preparar um curso que esteja à altura daquilo que eu gostaria de ter tido na minha graduação. Não me entenda errado, tive excelentes professores na minha graduação, tanto na FAI quanto no Direito lá na Federal, mas algumas matérias em particular eu falava, poxa, eu achava que ele podia ter trabalhado desse jeito, poderia ter melhorado aqui, ter melhorado ali, poderia ter falado desses autores, poderia ter trazido uma visão ainda que antagônica a esta, mas também apresentando essa visão de mundo. E é o que eu tentei fazer nos meus cursos. O meu propósito, em grande parte, é fazer um curso tal qual eu gostaria de ter tido na minha graduação. E tentar fazer isso ser algo inteligível, algo que esteja ao alcance desses alunos, o que nem sempre é fácil, porque você tem que trabalhar com linguagens diferentes, você tem que trabalhar com perfis de pessoas diferentes, e, naturalmente, numa sala você tem alunos que são brilhantes e alunos que, às vezes, estão numa situação que não tiveram uma educação adequada anteriormente e que precisam ser puxados. E ambos os cenários são muito legais. É extremamente instigante você lidar com bons alunos que te esforçam a ser melhor e pesquisar mais, até porque o aluno tem muito mais tempo que o professor. Então, numa matéria sozinha, se o aluno fica fascinado, eu estou em prejuízo, estou em desvantagem, porque eu tenho aí empresa para cuidar, instituto para fazer parte, outros projetos que a gente vai falar também. E, em outro lado, tem um aluno que está lá 3 semanas só estudando o teu assunto e você tem que tentar, de algum jeito, acompanhar e tentar instigar ele também. Isso é muito legal. E é legal também ver esses casos aí de sucesso, realmente, de meninos ou meninas que apresentando dificuldades iniciais na matéria, dificuldades básicas, às vezes. Isso já aconteceu, e né? se tornando, assim, pessoas capazes e com o potencial de alcançar, talvez, até esses outros alunos brilhantes que eu comentei agora há pouco. E isso é apaixonante, é muito legal. Rodrigo, você é um dos responsáveis pela mudança que o país precisa na área da educação. Assim espero. Assim espero. Olha, parabéns. Obrigado. Nós tivemos aqui a participação da doutora Heloísa, que ela está aqui nos acompanhando, a Elo, e o quanto importante não só o estudo, mas também o reconhecimento disso, uma formação. Hoje a gente vê muito nessas plataformas virtuais, aí, vamos fazer um curso rápido, um curso aquilo. Só que as pessoas esquecem que a gente precisa, sim, se dedicar, precisa ter um processo de ensino-aprendizado bem definido, com uma instituição por trás. Com certeza. Né? E chegando até
a certificação, que Com é certeza. o nível, talvez, assim, que vai dar habilidade, habilitação para você poder, de fato, exercer uma atividade ou dizer, eu sou professor. Perfeito. Né? O que eu ia lhe dizer também, César, eu acredito na possibilidade do aprendizado pelas vias não institucionais. Por Sim, um YouTube, existe. por exemplo. Existe. Existe. Mas quando você está num ambiente preparado para isso, testado ano após ano, década após década, século após século, se você olhar para as faculdades verdadeiramente antigas, por exemplo, na Europa, são sistemas, são modelos, é um aperfeiçoamento. Definidos, processados, tem processo. Tem processos. Né? E, é claro, esses processos, por vezes, são excessivamente engessados. Acontece. E, às vezes, necessitam de aprimoramentos. Por exemplo, a minha aula, ela utiliza de ferramentas digitais. Eu uso toda a aula, os formulários pela internet, que agilizam e facilitam para não precisar ficar passando papel. Se eu passasse papel para fazer os exercícios que eu faço na sala de aula, ia demorar a perder talvez metade da aula só distribuindo papel. Só o tempo das pessoas pegarem, colocarem, ia perder metade da aula. Então, existem ferramentas que auxiliam. Mas claro. essas mudanças, cabe a você, cabe ao professor, Perfeito. cabe ao profissional que está interessado em acompanhar a web, né, 3.0, que logo chega a 4.0, e mudar. Perfeito. Né? É quase um empreendedorismo, empreendedorismo acadêmico, um empreendedorismo científico, Não algo deixa de nesse ser. sentido. E fazer algo mais prático, né, É. interessante, que engaje o aluno. Perfeito. Né? Hoje está tudo... Então, aí é o lado bom das ferramentas digitais. É. Concorda? Concordo plenamente. Elas estão... E não só na educação, na saúde também. Tudo, na saúde. A gente falou aqui rapidamente de uma ação preventiva da saúde, o que quer dizer de antes que a pessoa efetivamente fique doente, você já tenha um preparo, já tenha um acompanhamento desta pessoa para que ela não venha a efetivamente ter um dispêndio muito grande do plano de saúde quando aparecer efetivamente o sinistro. E você pode utilizar ferramentas tecnológicas também aí. Você tem aí a Internet of Things, você tem relógios de pulso, tem outros produtos eletrônicos que lhe auxiliam a investigar no dia a dia a sua situação de saúde. E isso não joga fora o médico que é tão importante hoje, pelo contrário, a gente cada vez mais precisa daquele médico generalista para receber o paciente, para ter o acompanhamento dele, que tem coisas que somente um médico pode fazer, que não tem equipamento sem fazer, mas são complementares. É saber esta exata medida, essa medida ideal entre o que é novo e o que é tradicional, que efetivamente vai permitir um avanço da nossa saúde, da nossa educação e de qualquer seja outra área que venhamos a abordar. Muito bacana. Eu acho sensacional quando profissionais falam de saúde que não são médicos. Por quê? Porque a gente aprende com a visão de um lado de fora da medicina. Você sai da casinha, Sim. que nós também comentamos anteriormente. Isso é muito bacana. Quero saber um pouco do Instituto. Ó. Instituto de Formação de Líderes. Isso. Me fale um pouquinho do IFL Curitiba, é isso? Curitiba, O IFL é de Curitiba porque existem outros IFLs por aí. No Brasil, né? No Brasil. Temos o IFL São original Paulo, de Belo Horizonte, ele surgiu em BH. Agora temos o IFL Brasil, que também é a congregação de todos os outros IFL. Temos em São Paulo, temos um instituto parceiro em Porto Alegre, no Rio de Janeiro está abrindo também. Enfim, em todo o Brasil nós temos sedes do IFL. E eu sei que você foi presidente já, né? Não, fui diretor de eventos. Diretor de eventos, me perdoe. Mas me conte, como é que funciona isso? Quem tem interesse, como é que faz para participar? Como é que é? O Instituto de Formação de Líderes, o propósito dele está no nome, é formar líderes. E a gente tem três segmentos, ou melhor, três linhas de estudos para que esses líderes sejam formados. É uma linha de gestão administrativa, realmente, que nem o curso de administração, aprender efetivamente como organizar e gerir pessoas e extrair o melhor delas para você atingir efetivamente o seu objetivo. Então, tem essa linha de gestão. Depois tem uma linha de liderança, de efetivamente liderar pessoas, se você conseguir... Soft skills. Exatamente. E também, novamente, você conseguir motivar esses indivíduos, esses associados que venham a fazer parte do IFL. Finalmente, existe uma linha que é um pouco mais ideológica, mas que o fundador do Instituto de Formação de Líderes, que é o Salim Matar, foi proprietário da Localiza, foi secretário da desestatização do governo durante algum tempo, nos últimos anos. Um grande empresário. Um grande empresário brasileiro. E ele trouxe também a importância de você entender do porquê que existe empresas, por que liderar pessoas, para onde liderar essas pessoas. E essa última linha é, portanto, a linha da liberdade.
a linha do liberalismo, entender as ideias do por que existe propriedade privada, por que existe empresa, por que existem contratos, como isso organiza a sociedade e por que isso organiza a sociedade melhor do que se ela fosse organizada de cima para baixo por um grande ditador, por exemplo. Então, com essas 3 linhas de, repita-se, gestão, liderança e liberdade, o IFL efetivamente forma associados. Então, esse associado ele é atraído geralmente por eventos, grandes eventos, por exemplo, que gostaríamos de fazer com o senhor nas próximas semanas. Isso é um convite? É um convite. Então está aceito. Maravilha. Ou ainda que a gente faz eventos de jantares, né, com pessoas que geralmente são já de Curitiba, para não ter o custo de deslocamento. Claro. E fazemos, como é que pode dizer, os mega eventos, como foi o caso de ontem, no qual encontrei, inclusive, o Felipe, com o presidente do Banco dos BRICS, do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que veio ao Clube Graciosa fazer uma palestra. Nós fechamos uma parceria com o Graciosa Country Club. E foi um sucesso, hein? E foi um tremendo sucesso. Tivemos a presença de todas as autoridades, de todos os mais altos níveis possíveis, além, é claro, dos já qualificadíssimos associados do próprio Graciosa, além, é claro, de todos os associados do próprio IFL e gente de fora do IFL. Foi uma grande conquista, na verdade, porque o Graciosa tende a ser bastante exclusivo, um clube que nem sempre é fácil o acesso, e, além de tudo, o IFL permitiu este acesso de pessoas que eram, inclusive, de fora do Graciosa participar do nosso evento. Então não deixa de ser uma agradecimento aqui ao Graciosa. Com certeza. Né? Clube em poder oferecer essa oportunidade de pessoas conhecerem um pouco mais sobre essas linhas que o Instituto de Formação de Líderes... Especialmente o trabalho hercúleo da Liana Leão, que faz como diretora cultural do Graciosa. Muito bacana, parabéns. Trouxe agora, há menos de um mês, o maior pianista brasileiro, um dos maiores do mundo, aqui para Curitiba. O Cohen é o nome dele, Arnaldo Cohen, é professor de música lá em Indiana. Estava aqui em Curitiba, inclusive com a ajuda, auxílio da Liana Leão. Fez também uma apresentação belíssima ali no Solar do Rosário. Outra instituição grandiosa aqui na nossa cidade. Parabéns pelo trabalho. É sensacional. E aí chegamos nos finalmente. Ele está ansioso. Eu sei porque ele está ansioso. Mas estamos quase lá. Vou judiar mais um pouco de você. Falando um pouquinho, então, do Instituto de Formação de Líderes. Né? Então, eles têm acesso através desses eventos, da participação. Perfeito. E, uma vez que eles se sentem interessados, eles podem procurar diretamente, então, as pessoas do Instituto e fazer a inscrição e a participação. Pode entrar em contato direto comigo ou pelas próprias redes sociais do IFL, que é IFL Curitiba. Não existe nenhum partido atrelado ao IFL, né? Existem algumas correntes de filosofia, né? Tem. Existe a visão de mundo, né, de quem está integrando, mas, pelo contrário, o IFL é um instituto estritamente apartidário. Apartidário. Porque isso é importante. Eu mesmo tive que me afastar agora do instituto. Eu era diretor de eventos e não sou mais por isso. Perfeito. Porque o IFL não admite, não permite que você tenha membros que estejam no instituto e estejam concorrendo a cargos eletivos ou que já estejam eleitos. Então, uma vereadora, por exemplo, aqui de Curitiba, chamada Indiara, ela era membro do IFL e ela não poderia se tornar agora diretora do IFL em razão desse compromisso partidário e do mandato que ela exerce hoje. Maravilha. Falando na deputada, né, eu tenho aqui o prazer e a honra de apresentar nosso futuro deputado. Assim espero. Né, porque, Rodrigo, mas você é candidato a deputado federal, isso? Perfeito, é isso aí. Né, pelo Partido Novo. Então, fale um pouquinho desse teu sonho. Eu sei que você já tem um braço, vamos dizer, uma perna na política, mas queria que você falasse agora um pouquinho, por favor. A perna na política se deve à minha campanha de 2020, a vereança aqui de Curitiba, em que tive um excelente resultado. Foi uma campanha pequena, de certa forma, mas já um pouco mais profissionalizada. Consegui trazer bastantes amigos e trouxe o feliz resultado de primeiro suplente aqui de Curitiba. O que significa que, na eventualidade de uma das vereadoras precisarem se afastar do cargo, eu assumiria a vereança de Curitiba, coisa que é provável que aconteça ao longo dos próximos meses ou ainda do próximo ano. E, independentemente dessa participação ou ainda dessa suplência que eu exerço na Câmara dos Vereadores aqui de Curitiba pelo Partido Novo, eu serei candidato agora a deputado federal, bastante entusiasmado, inclusive,
porque o Partido Novo tem uma peculiaridade de que ele não permite que quem já é mandatário saia de candidato no meio do mandato, que abandone os seus eleitores. O Novo não permite isso. Você tem que terminar seu mandato. E como é que você está fazendo isso? Como é que você vai fazer com isso? De manter a... Porque você, No então... caso, eu sou suplente. Então, não existiria... Não tem conflito. Porque a suplência é temporária. Ah, entendi. Na eventualidade de eu precisar ser chamado Deixar para ver vereança, depois, então, como é por que exemplo, a vereadora Indiara está grávida agora, já está com a gravidez anunciada publicamente, já 5 meses de gravidez, vai ter próximo a outubro justamente o bebê. Eu poderia agora, caso ela precisasse me chamar para vereador, eu me tornaria vereador, faz parte, algo que eu tenho que desempenhar. Ainda eu poderia até negar essa função, só que poderia estar prejudicando o Novo com isso. Eu teria que avaliar com bastante detalhe. Ficar como vereador por alguns meses, provavelmente, e daí assumir, eventualmente, o mandato em fevereiro, 1º de fevereiro, que seria o início dos trabalhos dos deputados federais, da posse dos deputados federais em 2023. Nesta hipótese, aí, caso a Indiara estivesse distante, ou a mesma Amália, por qualquer que seja o motivo, não pudesse assumir, aí seria chamado um suplente ainda depois de mim. Entendi. Então, quem foi eleita para a vaga foram elas. E elas, portanto, não podem ser candidatas a deputado estadual, deputado federal. O que talvez fosse eleitoralmente uma decisão melhor. A Indiara, por exemplo, é a vereadora mais votada de Curitiba. Então, uma pessoa como ela, saindo agora deputada, certamente ia ajudar o partido a crescer. Só que não, é aquilo que o Novo fala. O que importa não é se dar bem. O que importa é fazer bem, fazer corretamente. Agora me fugiu a frase de efeito, mas é esta a noção. Eu entendi, eu tenho certeza que os nossos ouvintes entenderam. Rodrigo, me conta uma coisa aqui. Política. Né? Você acha que isso é uma vocação ou isso pode ser construído no indivíduo? Olha, é uma boa pergunta. No meu caso, o que me move é o senso de propósito. Assim como eu gosto, a ideia de você fazer a aula como eu gostaria de ter tido. Eu quero ser o político que eu gostaria de ter tido até hoje. Eu quero me preparar e uma das minhas principais bandeiras em 2020 era o fato de que eu escrevi um livro de campanha falando o que o vereador faz, o que ele poderia fazer e o que eu me proponho a fazer. É algo semelhante que eu tenho agora em relação a deputado federal. Eu quero ser o melhor candidato possível, me preparar para isso, ter as graduações para isso, o convívio para isso, a experiência profissional para isso, enfim. E, portanto, no meu caso, foi algo que foi construído justamente por causa de um propósito, no senso de desejo de melhorar a vida das pessoas e algo que me faz acordar 6 horas da manhã ou o que aconteceu agora na segunda para terça-feira, dormir às 3 horas da manhã, preocupado com o meu livro, justamente, estou terminando de montá-lo, e acordar às 6 por conta dos eventos que temos aí da campanha. E isso é um motivador ainda maior do que foi o magistério e que é o magistério hoje. O grande propósito da minha vida, naturalmente, é minha esposa, e depois dela, com ela melhor, o meu segundo grande propósito, aquilo que me move agora que já estou casado, é a minha campanha eleitoral. Você sabe que 99% é inspiração, né? Propósito. 1% é o trabalho aqui dos grandes resultados. E você está movido por um propósito maior que é passar todo esse teu conceito que você tem experiência em massa. E a política permite isso. Perfeito. Né? Você distribui num volume maior de pessoas. Não deixa de ser uma espécie de magistério, né? Não deixa de ser um magistério. Você vai fazer o que você faz, só que numa proporção maior. Uma escala maior. Uma escala maior. São ganhos de escala aí para meus alunos de economia. Não é à toa que aí, ó, mais uma, hein, meus alunos aí, ó, né? Fala assim, está ganhando em escala. Sensacional, parabéns. Tenho certeza que você vai chegar nos seus propósitos, né? Você é um cara muito inspirador, pelo menos para a minha família, para mim, você mostra esse lado, eu acho isso importante. E é um lado interessante do deputado, do futuro deputado, não sei se a gente pode falar assim, né? Acho que agora pode, só não pode pedir voto, eu não estou pedindo voto. Não, nós estamos expondo aqui o que nosso esperamos para o futuro. Pré-candidato, o nosso candidato, né, a deputado federal, doutor Rodrigo, aqui, olha, muito bacana. Rodrigo Marcial, como ele costuma dizer, o nome de guerra dele. Rodrigo, um hobby. Eu gosto de jogar tênis, com a minha esposa, inclusive. Parabéns! Uma vez por semana, gostamos de bater uma bola juntos. Que legal. E ela joga bem?
Nenhum dos dois joga bem. Me deixa numa situação, na saia justa agora. Eu esperava uma resposta diferente. Ela joga muito melhor do que eu. Se você vai chegar em casa, eu não sei se vai ter janta, hein? O meu livro de campanha, o primeiro tópico, eu vou escrever 30 tópicos por causa do número 30 do novo. Vou colocar bacana. 30 passos para transformar o Brasil um país sem fome e sem comunismo também. Mas, enfim, e eu vou colocar esses 30 passos. O primeiro é verdade, falar a verdade. Então, ainda que seja não muito amigável ou feliz a verdade, é que a gente não joga muito bem, não, viu, César? Sensacional. Olha, uma grande mensagem aqui, né? Um grande insight teu, falar a verdade. Esse talvez seja primeiro de tudo, né? Primeiro de tudo, porque é a base sobre a qual se constrói a sociedade. Se as pessoas começam a mentir, o mundo só funciona porque as pessoas acreditam uma nas outras. Que você está pagando alguma coisa e vai receber. Que você está indo no supermercado, que você está pagando pelo produto, e o produto é aquilo que ele fala que é. Se você não tem isso, você não tem o mínimo possível para um convívio social. Aliás, até eu brinquei com o comunismo, né? Tem um livro do Alexander Solzhenitsyn, que é um russo que viveu um campo de concentração soviético. O nome do livro é Arquipélago Gulag. Que os gulags eram os campos de concentração para os dissidentes políticos na União Soviética. E ele fala que o que fez ruir a União Soviética seria justamente esta falta da verdade, de ter uma economia que estava caindo e falando ao mundo que a União Soviética era maravilhosa, que era um país mais desenvolvido do mundo, enfim. E eu acredito piamente nisso. Eu acredito que nas relações pessoais nossas, se a gente fala a verdade, a gente constrói. Se a gente mente, a gente destrói. E é muito difícil mentir demais. Você não lembra mais o que você falou para quem. A verdade é fácil, porque você só precisa falar ela sempre. E você não vai estar correndo risco de estar errando. É fácil, e para algumas pessoas, talvez sejam as coisas mais difíceis. Ela é dolorida, mas você consegue fazê-la facilmente, mas ela dói. Ela dói. Dói falar que eu sou ruim em tênis, por exemplo. Achei sensacional, parabéns. E tem muito a ver com o Rodrigo que nós conhecemos, né? Falar a verdade. Rodrigo, vou fazer uma brincadeira aqui, tá? Eu brinco com todos que vêm aqui, tá? Vamos lá. Você já deu indicação de um livro, mas eu quero que você dê um livro que seja um livro mais fácil, vamos dizer assim, de leitura para as pessoas. Você consegue nos indicar um que tenha te impactado? Olha, eu vou falar um que eu acho que é fácil. Vamos lá. Ele é um historiador, Jorge Caldeira, que escreveu um livro sobre economia, que eu gosto tanto. O nome é História da Riqueza do Brasil. Acho que é um dos grandes livros recentes da economia brasileira. E você gosta da história do Brasil, né? Eu principalmente gosto da história do pensamento econômico. Tá. História do Brasil eu estudei bastante também. Eu tive um grupo de estudos por algum período de tempo com um grande amigo, Ricardo Alexandre, que é presidente do IFL. Eu fiquei sabendo que por história anos. É uma das tuas cadeiras preferidas, né? Vamos dizer História assim. brasileira, principalmente da nação brasileira, dos heróis brasileiros, que a gente é triste no colégio, nos livros, a gente tem uma visão ridicularizada da história brasileira. Sempre querem se jogar no lixo aquilo que a gente construiu no passado, e querem sempre começar do zero, tem que acabar o Brasil e começar do zero. Quantas vezes já ouviu isso, César? Então, você me fez um convite, agora eu vou fazer um convite a você. Opa. Tá? Eu vou querer aqui, seja o deputado ou não seja o deputado, eu vou querer aqui o Rodrigo para falar sobre a história do pensamento da economia do Brasil num podcast, pode ser? Poxa, que espetáculo, vai ser mas um nós desafio. vamos falar só sobre isso. Maravilha. Pode ser? Pode ser. Tá, vamos combinar. Combinado. Né? Um filme que te vem assim na cabeça, assim, que não sei se você assiste muitos filmes ou não. Eu gosto de você filmes. gosta? É uma arte que eu gosto bastante. E o que primeiro me veio à mente quando veio a pergunta foi... eu gosto bastante de espaço. E aquele filme Interestelar, acho que é o meu favorito. Que bacana. É um espetáculo aquele filme. Enfim, eu gosto bastante dele. Inovação, diferente, né? Um negócio bacana. Acho que a ausência de limites, o universo expandindo e o ser humano prosperando mesmo em face à maior adversidade, que no filme tem aquela peste que está acabando com as plantações, e ele alcançando com o foco de querer ajudar a filha dele, então tem um aspecto familiar também, de valores. E, enfim, eu acho um filme tocante e que eu acho fascinante, eu gosto bastante. Interestelar. Fica a dica. Fica. Família. Família é a nossa base. A pergunta é essa, do que é. O que significa família para você? Família é a base. Com base na família, a gente constrói todo o resto. É a unidade. A família é a materialização dos valores, a materialização da tradição. É aquilo sem o qual a gente não consegue crescer. E eu acho que isso significa família para mim. Vou fazer uma pergunta que é para o futuro deputado. Poder. Poder, eu penso em limitação. A gente precisa de poder
limitado, descentralizado. A gente não pode ter gente com muito poder, porque o poder corrompe. Boa. A gente pensa, eu gosto bastante também de filmes de fantasias, assim como O Senhor dos Anéis. Eu acho a simbologia do anel do poder algo fenomenal, que mesmo a criatura mais inocente como era o Frodo Baggins, que Frodo Bolseiro em português, mesmo ele, em face a um anel de poder, se corrompeu. Então, poder, a palavra que eu lhe respondo é limitado. Tem que limitar o poder. Muito bom, hein? Gostei. Essa é uma grande mensagem que você nos passa. Limitado, muito bom. E com responsabilidade, né? Com Como dizia responsabilidade. do Homem-Aranha, né? É. Completa essa sentença. Tempo é... Tempo é mudança. Tá. A mudança virá, querendo a gente ou não. E quanto mais a gente combate a mudança, quanto mais a gente insiste, às vezes, na mentira, pior vira a nossa situação. Até surgir em campos de concentração nos gulags soviéticos. Então, a mudança tem que ser abraçada na medida do possível, com responsabilidade. E que seja bem-vinda, né? Que seja bem-vindo. Nem sempre é, Nem mas a gente sempre tem é. que saber lidar com ela quando ela vem. Tem que saber lidar. Boa. Rodrigo, uma mensagem final. Minha mensagem final: vamos mudar esse país. Ele é um país que merece o nosso esforço, é um país que merece a nossa luta, e a gente tem o poder de fazer isso. Nós vivemos um momento importantíssimo em que o Brasil poderá se inserir no mercado internacional, alimentando as populações da China, da Índia, que estão se tornando cada vez mais ricas, e há uma janela de oportunidade. Em economia, a gente fala de uma janela ricardiana de oportunidade, da gente conseguir alcançar um patamar, finalmente, de um país desenvolvido. E não podemos deixar essa janela passar. É um projeto que não depende somente de votar num candidato, mas, efetivamente, de repensar as nossas atitudes, repensar aquilo que a gente faz e tentar trazer mais gente. Se hoje já fazemos tudo o que podemos, pessoalmente, nos nossos trabalhos, como eu sei que você faz, Dr. César, tentar trazer também mais pessoas que pensem como nós. Pensem conosco para esse objetivo de desenvolver o Brasil. E vou complementar aqui pelas tuas belas palavras, parabéns, e vou complementar dizendo assim, como você é um bom economista, existem os ciclos na vida, né, que são os princípios, inclusive o Rei Dalio fala sobre isso, né? E agora é a vez do Brasil, pessoal. Nós estamos num ciclo em que nós podemos e temos tudo para sair em evidência. Você já parou para pensar nisso, né? Com certeza. É a vez do Brasil nós chegarmos onde nós queremos chegar. Então, pegando essas tuas palavras e trazendo mais pessoas, como você está chamando nesse momento, né? Seja médico, seja advogado, seja quem for, pode ser a pessoa até que não tem uma formação, mas se ela estiver engajada com a causa, com o projeto e com o propósito de nós sermos melhores, nós vamos conseguir. Perfeito. Ser melhor é um bom lema também. Agora é a nossa vez. É o Brasil é a bola da vez. Mas depende de condições. E as condições é a gente fazer as reformas que precisam ser feitas, de enfrentar os interesses escusos que precisam ser enfrentados. E se nós fizermos isso, de fato, finalmente, quem sabe, o Brasil vai ser um país do presente, não só um país do futuro. Do presente. Contamos com você, deputado. Assim espero. Farei o meu melhor, César. Eu não tenho dúvida. Contar com isso. Não tenho dúvida. Pessoal, agradeço o teu precioso tempo, tá bom? Eu já vou chamar ele de deputado, mas eu sei que ele não tem campanha ainda, nosso candidato aí, pré-candidato a deputado federal, Rodrigo Marcial, agradeço o teu precioso tempo, eu sei que você está numa correria enorme, ele aceitou prontamente o nosso convite, que ele, a equipe dele que está aqui presente, muito obrigado. Obrigado e um abraço ao Marra, que está sempre, ele é o coordenador da tua campanha, né? Meu coordenador de campanha, não poderia estar melhor assessorado. O André Marra, que é o diretor institucional do IFL, ele manteve o vínculo de direção, que também foi um dos grandes responsáveis por esse nascimento e fortalecimento do IFL aqui em Curitiba. André Marra, nosso abraço. Também estendo você ao convite de vir aqui falar um pouquinho mais, né, sobre todo esse teu projeto, como é que você está fazendo essa coordenação. Eu, particularmente, tenho muita curiosidade em saber como é que é coordenar uma campanha de um político. De um deputado federal. De deputado federal como você. Ele já foi coordenador de outra campanha, mas agora é uma escala maior. Ele foi coordenador de vereador também. Ele, num projeto do Ricardo também, que tem... Inclusive, vamos que fazer aqui um apelo. É um apelo para eles virem. Para eles virem? Ótimo. Eu quero convidar eles e quero dizer que
Nós vamos ter a oportunidade aqui de trazer o pessoal da Atlas. Exatamente. Você não comentou, mas eu vou comentar. Atlas Podcast, que é um dos maiores e melhores podcasts na área do direito, do empreendedorismo, né? Com resenhas de pessoas relevantes na área, né, que o Rodrigo atua. Não é isso, Rodrigo? E além das entrevistas com convidados excepcionais, né? O próprio presidente do Banco dos BRICS, do New Development Bank, participou ontem do podcast deles. Parabéns. Então, aqueles que não puderam ir, como infelizmente o Dr. Sérgio também não pôde, poderão ver o Marcos Troirro falando sobre o seu discurso como presidente no Atlas Podcast. Como é que acessa? É Atlas Podcast? Atlas Podcast, só isso. Só isso. Atlas como o... Está no YouTube, no Spotify? No YouTube por nas hora. redes sociais? Por hora no YouTube e nas redes sociais, no Instagram particularmente. Pessoal, ainda nós vamos fazer uma parceria, Ser Médico e Atlas Podcast. Esse episódio eu não posso perder. Ok? Então, mais uma vez, obrigado e bora lá, pessoal. Venha nos assistir em outros episódios.